Olá, amigos e amigas, tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma gravação de palestra, aproveitando que o Manuel Bento ainda está fechado para o público e aproveitando a tranquilidade do ambiente aqui para a gente poder fazer a gravação. Nós vamos abordar um tema em comemoração, inclusive, ao mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. Nós vamos abordar esse tema, que é um tema muito atual, é um tema que provoca polêmicas, é um tema que provoca, inclusive, paixões, há muita discussão, há muito desconhecimento, falta de informação adequada. Se conhece, assim, o número de suicídios, por exemplo, mas não se conhece a razão principal, né? Ou as razões que levam as pessoas a cometerem este ato. E aí vira uma incógnita muito grande, não só para a sociedade como um todo, no entendimento desse tema, porque ele não é um tema que você pode escolher, por exemplo, uma classe social, escolher uma determinada região de um país, ou até mesmo um país em si, faixa etária. É um tema que ele é múltiplo nesse sentido, né? Não existe assim uma razão específica que se possa determinar. E isso causa, inclusive, estranheza, causa tristeza, causa até amargura e causa, inclusive, desespero para aqueles que ficam. O suicida, né, ele comete este ato em função, talvez, do desespero dele, mas ele deixa para trás, aí nós vamos ver, inclusive, na própria palestra, né, ele deixa aí situações de pessoas, de familiares, inclusive, que carregam uma carga muito pesada, em função, inclusive, dessa falta de compreensão, né? Não é fácil ser pai ou mãe, irmão, parente próximo, né, de um suicida, porque a sociedade, inclusive, olha com um olhar, não de um olhar de fraternidade, por exemplo, de compreensão, mas com um olhar de condenação. E a pior coisa que pode se fazer é isso, porque a falta de informação, né, a falta de entendimento do tema, nos remete a não julgar, não condenar e não tratar esse tema de forma tão superficial assim. Eu vou tentar, de alguma forma, aqui trazer luz, trazer informação, para a gente poder entender um pouco esse tema, né? E até vou questionar algumas coisas espíritas que são tratadas sobre esse tema também, com o objetivo justamente de fazer a gente se esclarecer, tá bom? Vamos dar início aqui. Vamos entender este tema. O suicídio vem do latim sui, que é próprio, e caedere, que é matar. É um gesto deliberado de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Bom, isso é o básico, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas que se suicidam todos os anos. Dá para ter noção disso? 1 milhão de pessoas todos os anos? A cada 40 segundos, né? Calcula-se que para cada morte atribuída ao suicídio, produzem-se 10 a 20 intenções falhas, que geram lesões, hospitalizações e traumas emocionais e mentais. Então, vamos ver aqui as contas. Olha, é 1 milhão por ano, porém, a estimativa é que 10 a 20 intenções falhas. Significa que de 10 a 20 milhões de pessoas por ano, né, há um acometimento aí de pelo menos da tentativa de suicídio, dos quais 1 milhão conseguem realizar o seu intento. Então é um assunto muito sério mesmo, né, pela quantidade. Para cada suicídio, há em média, 5 ou 6 pessoas próximas que sofrem as consequências emocionais, sociais e até econômicas. Nós falamos um pouco sobre isso na introdução,
familiares de suicidas sofrem as consequências. Não só as consequências emocionais, mas também as consequências sociais e até econômicas, né? Porque o custo que gera, por exemplo, um suicídio, às vezes é um parente que é um mantenedor, né? Que acaba, de alguma forma, suicidando-se e deixa todo mundo a ver navios e por aí afora. Sem falar no problema que os pais, né, ou parentes próximos enfrentam da falta de fraternidade e da falta de um olhar amoroso e até de entendimento que a sociedade deveria dar para esses parentes. Tá? Os números impressionam. E eu vou trazer alguns aqui, já falamos um pouco, mas eu vou trazer recortes de jornais, né, e de algumas apresentações para a gente poder analisar esses números. Olha aqui, ó. Essa aqui é de 7/9/2012, hein? Nós estamos falando de 8 anos atrás. 1 milhão de pessoas morrem por suicídio no mundo ao ano, diz a Organização Mundial da Saúde. O relatório diz que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos e ela afirma, né, a OMS, que o problema é grave. Então, isso aqui é retirado de um trecho de um jornal. Olha um outro aqui, ó. Esse é de 2013. Taxa de suicídio entre jovens cresce 30% em 25 anos no Brasil. Ou seja, então, ao longo aí de 25 anos, os jovens têm aumentado, a taxa de suicídio entre os jovens aumentou aqui no Brasil. Esse outro quadro mostra aqui, ó, jovens em risco. Suicídio é a maior causa de morte entre mulheres de 15 a 29 anos. E aqui nós temos um mapa do suicídio no mundo, por taxa aqui de 100 mil habitantes. Na cor mais escura aqui, que é uma cor bordô, né? Seria mais de 13 suicídios para cada 100 mil. Na outra laranja de 6,5 a 13, e na azul de 6,5, e na branca sem dados. Significa que não há dados para poder fazer um tipo de avaliação. Os fatores de risco aqui, ó, sexo, homens têm maior risco, pobreza, ser gay, lésbica, bissexual ou transexual, distúrbios mentais, impulsividade, baixa autoestima, bullying, casos de suicídio na família, quer dizer, a pessoa faz uma repetição, problemas na família, como divórcio ou morte dos pais, que é a falta de aceitação, dificuldades de interação social, históricos de abuso sexual e por aí afora. E aí, se nós vamos olhar, né, que ali pelo mapa aqui, a região ali, essa região acho que é da Ásia ali, né, que é a região mais, que tem maior, a Ásia e uma parte da Europa, se não me engano, né? Eu sou muito ruim de geografia, mas eu acho que é isso. É a região mais afetada, né? E os homens estão no Brasil, né? Aqui, ó, entre pessoas de 15 e 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte, atrás de acidentes e homicídios. Então, olha que interessante, hein? Aqui no nosso país, tá? Bom, um outro quadro aqui mostra o problema em números, aqui no Brasil. Ali, ó, taxa de suicídio de 100 mil pessoas por ano. Então, vem de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, mais de 8. E nós vamos ver que coisa interessante, né? O Rio Grande do Sul é o estado aqui brasileiro que mais apresenta índices de suicídios. Aliás, ele é o único aqui que está na cor bordô, né? E nós vamos ver também aqui do lado direito, no ranking mundial, os países, né, que mais têm as taxas de suicídio aqui, ó, Lituânia, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Hungria, Guiana, Japão, Letônia, Coreia, Ucrânia, Eslovênia, Finlândia, Bélgica, Kuwait, Estônia. Esses são os 15 primeiros, depois o Brasil aparece aqui como número 73. Tá? Então, estão aí os números que são números impressionantes. Tá? Bom, e quais são as principais causas? Como nós
já falamos no início, não existe assim uma razão principal, né? A gente pode elencar algumas, a começar pela própria imagem que vocês estão vendo aí, ó, alone, quer dizer, sozinho, a pessoa se sente solitária, né? Ela não se sente conectada, pode ser uma das razões. Mas vamos olhar aqui, ó. Não há um fator específico e são vários os motivos que levam alguém ao suicídio. Normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, é algo que vem de fora para dentro, né? Que por alguma razão não são muito bem assimiladas na casa íntima. Então ela sofre uma pressão externa que ela não consegue assimilar muito bem na sua casa íntima, com equilíbrio. Então isso leva ela a se sentir de alguma forma pressionada, tá? As cobranças sociais ajudam, pois são intensas e geram sentimentos nada fáceis de se lidar, tais como ansiedade, medo, incapacidade, insegurança, preocupação, fracasso, humilhação, culpa, remorso, depressão, perdas, etc. Bom, essa quantidade de situações que a gente colocou aqui, emocionais, elas estão presentes na sociedade muito mais do que a gente imagina. No nosso lar, você mesmo já pode ter passado por situações como essa aqui, né? Ansiedade, medo, se sentir incapaz, inseguro. Isso é fruto, inclusive, da forma como a sociedade é organizada, né? Do nível de exigência que se tem para viver, da forma como as coisas são organizadas. Isso leva, então, as pessoas, né? Porque a sociedade, ela finge, né? Ela impulsiona a pessoa a ser vencedora. E nem todo mundo vai ser vencedor, nem todo mundo vai conseguir. E as pessoas fazem barbaridades, às vezes, né? Para terem sucesso no mundo, mas fracassam internamente. Essa que é a verdade. A sociedade atual exerce forte influência no aumento do número de suicídios, pois gera diversas situações onde competitividade, agressão e insensibilidade imperam, criando um campo fértil para que os transtornos emocionais se desenvolvam. A gente já falou um pouco sobre isso, estamos só reforçando aqui. Na sociedade moderna, da forma como ela é organizada, há um campo fértil para transtornos emocionais diversos. Tá? Recentes estatísticas mostram que este crescimento ocorre não somente por questões demográficas e populacionais, mas também por problemas sociais. Então, muitas pessoas acham que está crescendo porque está crescendo o número de pessoas no mundo. Bom, pode até ser, mas a questão maior não é essa. Porque poderiam crescer a população do mundo, mas de uma forma organizada diferente. Uma forma diferente de tratar, inclusive, as questões emocionais. Só que a sociedade que está aí não está preocupada com isso. Né? Como nós já falamos antes, é vencer, vencer e vencer. E não se preocupa com a pessoa, né? Ser ou ser. Esse aí é o X da questão, na verdade. Nós, agora, estamos enfrentando o 6º mês de quarentena devido à pandemia provocada pelo Covid-19. Infelizmente, as perspectivas de aumento de suicídios são alarmantes. Governos de muitos países, inclusive o brasileiro, já está preocupado com isso. Com o índice, né, que vai aumentar, já tem aumentado e vai aumentar muito, né, em função de uma série de situações que as pessoas estão enfrentando. Eu coloquei algumas aqui, ó, vamos ver. Isto porque o isolamento forçado provocou inúmeras situações de descontrole, tais como desemprego, insegurança, incertezas, sensação de perda de controle, estresse, depressão, etc. Poderia colocar aqui também síndrome do pânico, né? Negócios que estão sendo fechados, porque não conseguiram se manter em função da pandemia. Então, tudo isso aqui é um campo fértil.
aliado a isso que eu coloquei aqui, sensação de perda de controle. Isso é uma coisa muito séria que tem que ser analisada. Inclusive, você deve analisar em você, porque você também deve estar vivenciando essa situação de quarentena, tá certo? Até que ponto você se sente em paz ou você se sente equilibrado em relação à perda de controle? Porque a tua vida vinha, você achava que você tinha controle sobre a sua vida, ela vinha numa normalidade e de repente, por uma ação, né, não de desejo seu, uma ação externa, as coisas simplesmente pararam. Então você que achava que tinha o controle, agora não tem mais. Esse controle agora é externo, ele depende de outras coisas, de outras situações. Tem pessoas que vão conseguir trabalhar muito bem isso, aliás, estão conseguindo, mas uma grande parte das pessoas não vão conseguir, não. E aí é um campo fértil para buscar alguma alternativa de saída, né? A falta de religiosidade, de fé e da crença na existência de algo além da vida também contribui de forma decisiva para o suicídio, porque há aqui uma concepção materialista, mesmo entre as religiões. As religiões, elas não conseguem trabalhar a espiritualidade de forma adequada, porque elas são religiões impositivas, elas são religiões que cobram atitudes que às vezes as pessoas não têm condições de propiciar ou de atender. Então, dependendo do tipo de crenças, né, religiosas, ao invés de se sentir satisfeito, você se sente mais pressionado ainda, porque você não consegue atender às expectativas, né? O conhecimento e o devido estudo da doutrina espírita nos mostra que dificilmente há casos de suicídio que não sejam precedidos por um processo obsessivo intenso. Bom, então aqui já é uma observação que eu estou fazendo de que por trás dos casos de suicídio há um processo obsessivo, porém não um processo obsessivo leve, um processo obsessivo intenso, sabe, de amplificação do sentir negativo, amplificação, né, do sentimento de perda, de descontrole, de desesperança e por aí afora. Fora o incentivo a fazer as pessoas fugirem de alguma forma, né, dos seus problemas. Eu trouxe aqui um exemplo, o caso Hilda. Ele está no livro Vozes do Grande Além. Eu trouxe aqui para vocês o trechinho, né, do que ela fala. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Ou seja, ela estava com aquela ideação suicida, a Hilda, e teve ali um momento, né, um raio de luz fez ela, repensar algumas coisas. Eu não deveria morrer assim? Comecei a pensar. Então, imagine, é ela conversando com ela mesma, né? Ela na intenção de suicidar-se e, de repente, a espiritualidade superior tentando fazê-la demover-se desse tipo de ação. Imensa repugnância pela deserção de súbito eliminou-me a alma. Então, mais uma vez, são os mentores tentando insuflar, né, nela sentimentos de positivos para que ela não cometesse o ato. Entretanto, na penumbra, rostos sinistros se materializaram levemente e braços hirsutos me rodearam. Braços hirsutos são braços peludos, né, a rodearam. Então vozes cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. Ela deveria estar com um líquido, né? Bom. O socorro celeste foi abafado pelas trevas que eu mesmo nutri. Então ela está dizendo aqui que ela teve até um lampejo, mas que ela mesma nutriu as trevas, né? E ela não conseguiu se desfazer. Em vão minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se minhas forças. Então ela tentava, mas não estava conseguindo. Senti-me desequilibrada e, mesmo consciente do meu gesto, ingeri
quase sem querer, a porção com que meu corpo morreu. Então, esse relato, gente, é muito bacana no aspecto da gente entender um processo obsessivo do qual eu estou falando aqui, tá bom? Em verdade, eu era obsidiada, sofria perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com meu desleixo e minha ociosidade mental. Então, olha o que ela fala aqui, que ela foi desleixada e ociosa mentalmente falando. Tá? Em razão disso, sofri depois do túmulo todas as humilhações que rebaixam a mulher indefesa, e aí ela dá sequência. Depois eu até recomendo que vocês quiserem ler, né, continuar a leitura desse capítulo, lá, Suicídio e Obsessão, no livro Vozes do Grande Além. Quando acordamos ante a própria responsabilidade, a nossa consciência chora tarde demais. O grande problema para o suicida. Nós já vimos aí um relato da Hilda, né? E qual é o grande problema? Vamos ver. A grande surpresa para o suicida e que lhe traz grandes problemas após o seu ato translocado é justamente algo que ele não acredita e por isso mesmo não considera: o fato de que a morte não existe. Bom, a pessoa tenta, né? Eu coloquei até um ato translocado aqui, que é uma forma de abordagem da situação, porque para mim é uma situação translocada, desequilibrante, né? A pessoa está em desequilíbrio, ela tenta fugir de alguma forma, não, vou acabar com isso. Só que porque ela acredita que não vai ter mais nada na sequência. Mas acontece que a morte não existe. Né? Como é algo que ela não esperava, o suicida não esperava, né? Fica mais confuso do que já estava. Não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Isso é uma causa, quer dizer, é causa de mais sofrimento. Então imagina, a pessoa já estava enfrentando uma situação complicada, de repente ela vai, comete esse ato, e aí ela descobre que não resolveu, pelo contrário, agora ela tem um outro problema para resolver, né? Além da decepção, agora tem mais um sério problema para resolver. Então, decepciona-se porque não acabou com o problema atual, que a fez procurar essa saída, e encontrou um outro que agora ela vai ter que resolver. Ainda se vê vivo, vê o seu corpo físico danificado, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Fica, então, mais confuso. Esses são os relatos, né, das pessoas que desencarnam nessa situação. Não é só o suicida, não, que desencarnam em situações em que ela não estava esperando ou não estava preparada. Nesse estado, procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque estas não o ouvem e nem mesmo a notam. Bom, citação inusitada, pois está no mundo espiritual sem ter desencarnado e está no mundo físico sem ter o corpo de carne. Está entre os dois mundos aí, numa situação, bom, não posso nem voltar para cá e não consigo me desprender para lá. Né? Fico preso nesse hiato aí, né? Nessa situação gerada por sua atitude. Bom, vamos falar agora, eu coloquei aqui, olha, o absurdo desejo de se matar. Perdoem eu ter colocado desta forma, mas para mim é um absurdo. Como é que uma pessoa deseja se matar? Então a gente vai ter que entender isso, né? O que é que leva uma pessoa a ter esse tipo de desejo? No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina duas ou mais emoções, sentimentos ou pensamentos conflituosos. É um estado interior muito confuso e conturbado, chamado de ambivalência. Lembra da Hilda, que ela ficava, né? Ela tentava, mas ela aí acabou vencendo o lado mais obscuro da coisa. Tá? A Hilda estava atravessando essa situação aqui de ambivalência.
Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Uma solidão sentida como um isolamento muito triste e insuportável. E aqui começa, eu coloquei aqui entre parênteses, né, um processo obsessivo. Quando a pessoa se coloca numa situação dessa, de se sentir triste, desolada, para baixo, tal, ela está abrindo campo, ela está abrindo margem para ser incentivada nesse tipo de sentimento. Só ela tem condições de mudar isso, mas ela não está conseguindo, porque ela se sente dessa forma, né? Ela está nessa ambivalência. O que é que vai vencer? Que lado vai vencer aí nessa disputa? Muita gente tem um desejo de revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que sinta o mesmo que ela. E isso acontece, eu coloquei entre parênteses aqui, até depois da morte. Então, o que eu estou falando aqui? Há pessoas que estão naquele estado, mas que, como ela se sente mal, ela quer que isso também reflita no outro. É uma espécie de revide, né? Ou impor este mesmo tipo de sentimento que ela entende que as pessoas não estão compreendendo nas demais, nas outras pessoas, nos familiares, por exemplo. Isso acontece a nível físico. E eu coloquei aqui entre parênteses, também acontece depois da morte. Por quê? Lembra do suicida que eu falei, que de repente ele se vê nessa situação e tal? Como ele não tem religiosidade, ele não tem espiritualidade, ele não tem crenças, né, que falem de fraternidade, de caridade, de bondade, ele vai incentivar outro, porque ele quer ver outro na mesma situação. Então ele passa a ser uma espécie de obsessor do outro, que entra nessa ideação, né, suicida. Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir ou de ir para um lugar ou situação melhor. Então, para elas é fuga, né? Não encontram eco, né, naqueles seus sentimentos negativos, e elas querem de alguma forma fugir, sair daquela situação. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar paz, descanso ou um final imediato dos tormentos que não terminam. Então, a maioria aqui, na verdade, está querendo buscar paz para aquilo que a atormenta, para aquilo que a deixa nessa situação. Está buscando um alívio para a sua dor. Só que não entende, não sabe que, na verdade, não vai conseguir esse alívio, né? Tamanho é o sofrimento que, na maioria das vezes, além da mente enferma, o corpo também se ressente. Aí eu pus aqui entre parênteses, um desânimo total, ou seja, a pessoa demonstra na sua, na sua forma de andar, na forma de se posicionar, né, um desalento, um desânimo. É comum a pessoa nesse estado se revoltar e se fazer perguntas do tipo. Então vamos lá. Eu vou colocar algumas perguntas aqui que eu acho que vocês já ouviram de alguém e talvez vocês mesmos já tenham se feito em algum momento das suas vidas. Isso não quer dizer que vocês estão entrando num quadro de suicídio, aí, né, de perigo de suicídio. Mas são questionamentos que são feitos ao longo do tempo em função da própria vida em si, né, que a gente vem falando aqui, da forma como a sociedade está organizada. Então vamos ver as perguntas. O que estou fazendo neste mundo? Bom, nada que faço dá certo. Aí já não é mais uma pergunta, é até uma afirmativa, né? Ninguém me entende. Por que ninguém gosta de mim? Qual o sentido da minha vida? O que fiz para merecer isso? Por que Deus está me punindo? Porque eu sou um perdedor e um peso para a minha família?
Será que minha família não será mais feliz sem mim? Vale a pena viver assim? Bom, questões aí que ou vocês já ouviram, ou algumas delas já pode ter falado ao longo da tua vida, ou ainda vão falar, ou vão ainda, né, de alguma forma expressar, tá? Porque são momentos que a gente vai enfrentar na vida, né? Confusas, tristes e desesperadas fecham-se no monodeísmo de que a única solução para os problemas é a fuga pela morte. Eu coloquei monodeísmo aqui entre aspas, porque é uma situação em que você agora não consegue pensar em alternativas diferentes, você fica focado naquela ideia principal, de fuga, de fuga, de fuga. O problema do monodeísmo é a retroalimentação constante, né, da ideia principal da fuga, que passa a ser amplificada pelos também infelizes companheiros espirituais. Então você cria nesse monodeísmo, né, uma espécie de sintonia. É como se você ligasse o teu aparelho e posicionasse ele naquele tipo de sintonia, e aí você começa a captar as situações ou ideias semelhantes àquelas em que você se colocou, porque você não consegue sair e pensar diferente. Então vai amplificando. Questão 459 do Livro dos Espíritos. A resposta que os Espíritos estão dando para Kardec aqui. Os Espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Na maior parte, eles nos dirigem sem o sabermos. Kardec queria saber se o pensamento, né? Porque quando ele descobriu que o pensamento é um meio de comunicação dos espíritos, de locomoção e por aí afora, e de incentivar-nos também, ele queria saber se os espíritos poderiam influenciar nas nossas vidas. Está aqui a resposta, ó, mais do que você supõe. Na maioria das vezes, os espíritos nos dirigem e nós não percebemos. Por isso que eu falei daquela questão da sintonia. Você quer se sintonizar com quem, né? São 4 os sentimentos mais comuns de quem pensa em se matar. Vamos ver os 4. É conhecido como 4D. Tá? Isso no meio da psicologia, né? No meio aí que estuda o assunto. Que são os 4D? Desamparo, desalento, desespero e depressão. A pessoa se sente desamparada, aí ela entra num desalento, que leva para o desespero e que pode levar também para o quadro depressivo. Então, os 4Ds aqui, quando está presente na vida de uma pessoa, é complicado dela sair. Por isso que ela, às vezes, busca, né, a forma de saída, matar-se, suicidar-se. Bom, eu vou colocar aqui agora um quadro que é Mitos e Verdades sobre o Suicídio. Isso baseado também em pesquisa, né, com psicólogos e pessoas que estudam o assunto. Tá? Vamos aqui do lado esquerdo, mitos, e do lado direito, as verdades. Primeiro mito: pessoas que falam sobre suicídio não intentam se matar. Isso é um mito, porque na verdade, ó, a maioria das pessoas que falam, de fato se suicidam. Então você já deve ter ouvido: fica falando aí, não vai se matar não, ele só está de boca para fora. Não é bem isso. A pessoa está falando, ela está expressando um sentimento, né, que é importante a gente tentar entender e ajudar. Porque a maioria dos que falam, de fato, o fazem. A maioria dos suicídios ocorre repentinamente, sem qualquer aviso. Vocês também já devem ter visto isso. Puxa, mas como? Estava tão bem, ele não sei o quê, ele não demonstrava nada. Não? A maioria dos suicídios é percebido por sinais discretos, comportamentais ou verbais. Nós já mostramos isso lá atrás, né? Nas perguntas,
da forma como se expressa, comportamento físico, o sentimento que a pessoa expressa, o isolamento de repente, por aí afora. Não querer participar das coisas. Ou seja, tem inúmeras situações que a pessoa vai demonstrando e quem estiver atento pode perceber. Então não é tão de repente assim como se pensa. Alguém com propensão ao suicídio está realmente determinado a morrer. A ideia é que a pessoa entra para esse quadro porque ela quer de fato morrer. Ela tem essa propensão. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver ou morrer. Nós já falamos também lá atrás, né, dessa ambivalência. Parece que é uma discussão interna dela, sabe? E às vezes ela não consegue expressar isso, né? A gente tem que perceber isso nas pessoas, né? Somente pessoas com transtornos mentais é que cometem suicídio. Bom, essa acho que está fácil, né? O comportamento suicida independe da existência de transtornos mentais. Aliás, aqui eu vou me arriscar a dizer que a pessoa com transtorno mental não tem nem condições de pensar em suicídio, dependendo do tipo de transtorno, naturalmente, né? Mas eu não sou médico para falar isso, é só uma conjectura minha. Conversar sobre suicídio pode despertar o interesse e até encorajar o ato. Quer dizer, então, como o tema é um tema que é tabu, como não se conhece, como não se trata do tema, vamos evitar de falar porque pode ser que incentive. Bom, é uma ideia, né? Vamos ver o que acontece de fato. Ó. Conversar abertamente pode fazer a pessoa sentir-se acolhida e aí pedir ajuda. Então não adianta querer tampar o sol com a peneira, não adianta querer cobrir a cabeça para fazer de conta que não existe, não adianta você pensar que isso só pode acontecer com o vizinho, né? Porque pode acontecer e pode estar acontecendo com você na sua casa, um parente teu, conhecido, um amigo. Então, conversar é o melhor remédio. E, aliás, existe um Centro de Valorização da Vida, o CVV, 188, um trabalho magnífico de amparo, de apoio, de escuta, de aceitação, de entendimento, de acolhimento fraterno feito para as pessoas que estão nessa situação. Conversar, então, vale a pena, né? Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Então, são três coisas que normalmente as pessoas falam. É um covarde. Não, é um corajoso. Falta de Deus no coração. Você já deve ter ouvido falar isso, certo? Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe como lidar com a dor. Então não é nem coragem, não é nem covardia, não é falta de Deus, é a pessoa que está sofrendo, ela está com dor moral, ela não consegue pensar se ela é corajosa, se ela é covarde, ela não consegue pensar inclusive em Deus, porque está doente, precisando de ajuda. Agora nós vamos ver mitos e verdades espíritas sobre o suicídio. Isso aqui é importante para o espírita, né? Para a gente, de repente, até repensar alguns conceitos que nós temos. Nós que somos espíritas. Então, de novo, aqui do lado esquerdo os mitos, do lado direito as verdades. Primeiro mito. Todo suicida vai para um local trevoso que agrega os que se mataram. O Vale dos Suicidas. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, certo? Que todo suicida vai para esse Vale do Suicida. Esta é história, eu coloquei história com E, de um espírito católico com ideias de punições. Kardec desconhece este vale. Então é uma história do Camilo Castelo Branco, narrado num livro, Memórias de um Suicida,
um escritor, né, católico ao extremo, médium também católica ao extremo, que narra. Só que Allan Kardec desconhece, você não acha nada sobre isso no livro por exemplo, no Céu e Inferno, que tem relatos de suicidas lá. Kardec entrevistou milhares de espíritos, nenhum deles fala sobre isso. Então, é mito. O suicida não necessariamente vai para um lugar específico, tá? Porque são casos e casos para serem analisados. O suicida vai sofrer no plano espiritual pelo tempo que ainda restava da sua vida física. Então isso é um outro enquadramento, é um outro mito que se criou. Faltava 7 anos para ele desencarnar, então ele vai continuar sofrendo lá há pelo menos os 7 anos. O espaço-tempo de quem está desencarnado é diferente de quem está encarnado. Então, ficar discutindo se é, se não é, se vai sofrer, se não vai, não tem nada a ver, porque nós estamos falando de espaço-tempo totalmente diferente. Situações totalmente diferentes. Que, aliás, quem está encarnado não consegue compreender direito. Então, cuidado com esse tipo de afirmativa. Na sua próxima reencarnação, o suicida viverá apenas o tempo que restava da sua última vida. Então aqui já é ao contrário. Como uma espécie de castigo por ele ter se matado, para que ele aprenda a lição, é aquela coisa do Deus punitivo, do Deus que castiga, né? Então vai ter todo um trabalho de reencarnar. Se ele ia viver mais 3 anos na vida anterior e ele se matou, ele vai reencarnar e vai viver só 3 anos. Que é para aprender a valorizar. Ou seja, é aquela coisa do Deus, né, que... Gente, vamos ver. Os reencarnes visam o amor e não a dor. E o grande objetivo é o crescimento espiritual. Então, se para a pessoa crescer espiritualmente, ela vai passar por uma experiência assim, tudo bem. Mas não é imposição, é escolha dela. Escolha, porque é ela que precisa crescer, não é para satisfazer você, por exemplo, que tem essa ideia, entendeu? Ou porque teve um caso contado por alguém. Cada caso é um caso. Todo suicida é visto com desprezo, decepção e tristeza pelos espíritos superiores. Puxa, será? Espíritos superiores são assim chamados por já não terem mais as paixões humanas. Então, sabe, quem sente desprezo, quem sente tristeza, quem fica olhando com um olhar condenatório, não são espíritos superiores, são espíritos medianos, espíritos inclusive que não têm compreensão das leis. São pessoas que, na verdade, têm essa ideia punitiva ainda, né? Essa ideia da condenação e por aí afora. Espíritos superiores não agem assim. O suicida será castigado pelo seu ato, então vai demorar mais para um novo reencarne. Outra teoria aí que é um mito, vai ficar lá, sabe, demorar para reencarnar. A justiça divina não é idêntica à dos homens. Não há castigos, mas compreensão e amor. Coisa que falta para nós, inclusive para quem tem esse tipo de ideia. Compreensão e amor. O suicida trará na nova vida indícios físicos do seu ato, através de marcas ou doenças. Bom, é até uma teoria interessante essa. Porém, o reencarnante suicida não necessariamente trará doenças ou marcas de atos anteriores. Por que não necessariamente? Porque depende dele, depende das suas escolhas, depende se isso vai ser bom para ele ou não. Não é alguém de fora que determina isso. É ele, em função da sua necessidade. Podem até sugerir para ele isso, e aí ele aceitar, mas a decisão ainda é dele, porque o livre-arbítrio é dele. E se tem um lugar em que nós, de fato,
é um local que eu falo, e um grande momento que de fato nós usamos o nosso livre-arbítrio é quando nós decidimos reencarnar. E de que forma nós vamos fazer isso? As escolhas são nossas, não são impositivas. Todo suicida trará na nova vida reflexos da vontade de se suicidar e poderá fazê-lo. Então, olha a ideia. A pessoa já cometeu suicídio numa vida anterior, isso vai ficar tão forte na sua vida, a experiência emocional disso, que ela, mesmo demorando um tempo, vai reencarnar e vai trazer com ela, né, esses reflexos dessa vontade. Quem fala sobre isso é André Luiz e carece de comprovação através do controle universal dos ensinos dos espíritos que o Allan Kardec nos ensinou. André Luiz trata disso num determinado livro dele, mas carece de confirmação. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Se isso de fato acontece. Nossos comportamentos físicos viciosos com comida, bebida, fumo, drogas, nos tornam suicidas involuntários. Você também já deve ter ouvido falar nisso, né? De novo, é uma narrativa de André Luiz, que, além da comprovação, precisa ser analisada sobre a luz da razão. Então vejam, qual é o problema da bebida, da comida, dos vícios, né, em fumo e tal? São situações que criam dependência, e dependência física, porque no plano espiritual você não vai ter essas coisas. Então, se criou dependência, naturalmente que vai criar a situação de transtornos lá no campo espiritual. Mas isso não quer dizer que você vai ser considerado um suicida involuntário. Isso vai dizer que você se viciou e que você não conseguiu se libertar. Tá certo? Todas as pessoas que já nascem com problemas físicos possivelmente foram suicidas. Então, você bate o olho numa pessoa, ela tem um problema lá qualquer, foi suicida numa vida anterior. Será? Outra afirmação que carece de base doutrinária. Vide as questões 258 a 273 do Livro dos Espíritos. A escolha das provas. Essas questões aqui, se vocês lerem, vocês vão entender o que é que faz as pessoas escolherem determinadas situações nas suas vidas. Os seus próximos reencarnes, por exemplo. Como eu já falei aqui, é o grande momento de você usar o seu livre-arbítrio e de você decidir o que você quer enfrentar na Terra, na nova vida. Não é imposição, né? Mas é tomada de posição. É diferente. Impor é uma coisa, tomar posição é outra. É escolha. Cuidado com o teu julgamento sobre o suicida. Aqui eu vou trazer outras coisas para a gente poder... E essa imagem que eu coloquei aqui, né? O que se aponta de dedos, o que se cobra, o que se condena, ou o olhar que se tem, sabe? De um olhar pesaroso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então vamos ver aí qual o cuidado que a gente tem que ter. Praticamente todas as religiões condenam e combatem o suicídio, e algumas chegam ao absurdo de negar ao suicida o direito às orações em favor dos mortos. Agem com um radicalismo total. Vocês já devem ter ouvido essas coisas. Parentes sofrendo, inclusive, porque não conseguem nem se rezar. Os suicidas afirmam: são rebeldes que se voltaram contra Deus e não merecem a mínima consideração. Como estão irremediavelmente condenados, é então inútil rezar por eles. Olha, é um pensamento prático, né? Para que eu vou ficar rezando para um suicida? Ele está condenado irremediavelmente, vou gastar minha oração com alguém que mereça, ou com algo melhor. Olha a loucura,
Olha o tipo de sentimento, de pensamento orgulhoso esse, vaidoso. Então eu vou perder tempo e rezar por alguém que já está irremediavelmente perdido. O que é isso? É o que mais precisa? Vai se negar isso? Isso para mim é falta de caridade, é falta de compreensão, inclusive, de Jesus, né, que veio trazer o amor incondicional. O Espiritismo também condena e reprova o suicídio. Porém, demonstra que o suicida, mesmo cometendo uma falta, ainda está sob a proteção divina. E aí eu faço um convite para que vocês leiam, né, as questões 943 a 957 do Livro dos Espíritos, desgosto pela vida, suicídio. Então, nessas questões aqui, o Kardec trata desse tema. Por que as pessoas têm desgosto pela vida e por que as pessoas cometem suicídio e o que acontece. Então, tem uma série de narrativas ali, de informações, mas que não enquadram de forma geral. Observação do que acontece com alguns casos, mas não todos os casos são iguais. Então, você vai falar assim, o Espiritismo condena? Condena. Reprova? Reprova. Mas daí não rezar, não olhar com carinho, com atenção, tem uma diferença, gente. Porque o Espiritismo mostra exatamente que todo mundo está sob a proteção de um Deus que é amoroso, que é justo, que é bom, que não é condenatório, né, que não condena com premeditação as coisas. Assim, a doutrina espírita conforta os familiares de suicidas, com a certeza de que Deus não desampara ninguém, por mais que a pessoa se equivoque e se desvie em sua jornada evolutiva. Então, a pessoa se equivocou e se desviou, ela tem o direito de recomeçar, de refazer. Por quê? Porque o objetivo é a evolução, é o crescimento espiritual. Aquilo ali é uma lição para ela. Então ela tem que ser olhada com carinho, com atenção, e não com desprezo e reprovação. Isso é para quem não entende, é para quem não aceita. O suicida nada mais é do que um ser que fraquejou, se enfermou e se enganou gravemente, sendo por isso merecedor de nossa benevolência, nosso carinho e a oração. Eu vou ler novamente isso que eu escrevi aqui, tá? O suicida nada mais é do que um ser que fraquejou, se enfermou e se enganou gravemente, sendo por isso merecedor de nossa benevolência, carinho e oração. Então as palavras-chave aqui, fraquejou, enfermou e se enganou. Tá? É isso que nós temos que olhar. Para o espírita, entender a situação do suicida com acolhimento é importante, principalmente no aspecto do não julgamento e condenação proposto por Jesus no episódio da mulher adúltera. Esse episódio da mulher adúltera, gente, é algo que a gente tem que estudar e entender profundamente. Pessoas queriam condenar a mulher, como a maioria das pessoas condena o suicídio. E aí vão lá para Jesus e falam, olha, ele tem que ser apedrejado aí, o que você diz? Ele olha para as pessoas e fala assim, bom, é o seguinte, se você nunca cometeu nenhum erro, se você nunca se enganou, atira a primeira pedra. É um processo em que você tem que olhar para a sua consciência, para o seu interior. E aí as pessoas se afastaram, porque ninguém ali poderia condenar a mulher. Aí Jesus fala assim, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Se foram. Nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. Então o olhar que nós temos que ter para uma pessoa que cometeu suicídio é esse. Olha, você cometeu um ato aí, você se enganou, você se enfermou, você, fez uma besteira. Aprenda com isso. Vai. E não faça mais. Tremendo aprendizado que você teve aí. Dolorido, inclusive. Mas vai. Segue.
Pelo menos é assim que Jesus trataria, né? Eu imagino. Ou ele condenaria. Não ia querer receber, não ia querer ficar perto, não ia querer que orassem. Olha a loucura. Eu acho que está faltando mais Jesus no coração das pessoas, sabe? A própria lei divina se incumbe de tratar a situação do suicida, que arcará por si só com as consequências de seu ato. Então não precisa ninguém ficar condenando, ninguém apontando o dedo, como na imagem aqui. Por quê? Porque o próprio suicida vai ter que se ver nessa situação. É um aprendizado dele. Ele vai ter que enfrentar tudo. E o que ele precisa é de apoio, não de alguém que fique ainda atazanando mais a vida dele, né? Ele precisa de alguém que o ajude a compreender. É preciso entender que julgar uma determinada ação ou situação é muito diferente do que condenar a criatura individualmente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O suicídio é algo que não é legal, que é ruim, que é condenável, é algo grave? Sim. Mas o suicida, a gente não pode olhar desta mesma forma, porque a gente não sabe as razões que o levaram a fazer isso. Cada caso é um caso. Ele cometeu um ato que é condenável, porém, o que é que o levou a fazer isso? Nós não sabemos. Então não dá para você rotular e condenar diretamente a pessoa sem saber as suas atenuantes, as razões, o que essa pessoa estava sofrendo ou não. É falta de empatia agir assim. Nós precisamos ser mais empáticos, entende? Mais fraternos. Cada caso é um caso, e cada um sabe de si e das razões de suas ações. Aí eu pus entre parênteses aqui, vide testemunhos de suicidas no livro O Céu e o Inferno. Lá existem 9 testemunhos ao todo. Isso se não falar, pode ser 10, porque tem um caso lá que é mãe e filho. O caso, né, contando os casos, são 9, mas como tem um lá que é mãe e filho, a gente pode dizer que são 10 suicidas. Leiam. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Se a gente quer entender o assunto do ponto de vista espiritual, a gente não pode entender baseado só no livro lá do Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida. A gente tem que ler aqui o que Kardec descobriu conversando com esses espíritos. Para a gente não ficar rotulando as coisas, né? Vamos falar agora de atitudes de prevenção ao suicídio. Considerando que o suicídio é uma espécie de fuga dos problemas devido a uma profunda insatisfação da pessoa com sua vida, a melhor forma de prevenção é possibilitar que a pessoa adquira plena consciência da sua espiritualidade e, portanto, mantenha-se satisfeita consigo mesma. Bom, aqui não é uma fuga. É uma fuga por quê? Porque a pessoa não está bem, ela está desequilibrada, ela não está se sentindo bem com a vida, com a situação, com as circunstâncias, com as coisas, da forma como ela está sendo tratada, como a sociedade a trata, da forma como ela se insere por aí afora. Então, uma forma de prevenir é mudar esse quadro, né? Fazendo com que a pessoa se reequilibre e que ela encontre razões para estar satisfeita e viver, né, em harmonia. Porém, num ambiente social caótico, orgulhoso, competitivo, padronizado, não espiritualizado e propenso a corromper valores morais, esta tarefa não é fácil. Então vamos prestar atenção no que eu estou falando aqui. Num ambiente social caótico, orgulhoso, competitivo, padronizado, não espiritualizado e propenso a corromper valores morais, esta tarefa não é fácil. Por quê? Porque nós teríamos que repensar uma série de conceitos que a sociedade nos impõe,
na sua organização, na sua forma de enxergar as pessoas vencedoras e por aí afora, e buscar espiritualização, que é algo que é externo, que é contrário a tudo isso que está aqui, que a sociedade, inclusive, não valoriza e não cultiva. É preciso sair um pouco do lugar comum, né? E buscar esse outro lado de entendimento das coisas, espiritualizar-se. É preciso aprender a pensar fora dos padrões estabelecidos e buscar a satisfação em valores, conceitos e atitudes que não são privilegiados na sociedade, tais como... Bom, vamos ver. Humildade, paciência, religiosidade, tolerância, afabilidade, generosidade, caridade, altruísmo, honestidade, confiabilidade, amorosidade e etc. Aonde que na sociedade, por exemplo, numa empresa ou numa situação, né, você vai encontrar essas coisas aqui? Você pode encontrar essas coisas que eu estou falando aqui no lar, no ambiente do lar. Só que o ambiente do lar, ele não pode replicar o que é o ambiente da sociedade. Porque, infelizmente, tem famílias em que a mesma forma como a estrutura da sociedade, elas colocam dentro do lar. Então, é um ambiente de competição, de disputa, um ambiente de corrupção dos valores morais e por aí afora. Dentro do lar. Aí fica difícil. É preciso cultivar atitudes e sentimentos que privilegiem a vida. E aí, vocês lembram do 4D, que a sociedade, que normalmente se estuda, as 4 razões que levam a pessoa ao suicídio? Os 4D? Eu criei aqui o 4A. Isso aqui foi coisa que veio na minha cabeça na hora que eu estava fazendo a palestra. 4A para combater o 4D. O que seriam os 4As? Amparo, para aquela questão do desamparo. Então, é auxílio, amparo, auxílio. Você sabe ser uma pessoa que, dentro do ambiente doméstico, você consiga impor esse tipo de situação. E as pessoas se sentirem amparadas. Alento, em relação ao desalento, né? Para que as pessoas se sintam motivadas, para que elas possam, de alguma forma, sentirem-se úteis com alguma coisa, né? Não ficarem tristes por qualquer coisa. Aceitação, e que vem na questão da confiança. A pessoa que se sente aceita, ela é uma pessoa confiante. Então, ela não vai buscar situações, sabe, de desespero, por exemplo, porque ela percebe que ela tem uma aceitação, mesmo com as suas limitações, não há problema. Então, amparo, alento e aceitação. E, por fim, alegria, bem-estar. Quer dizer, quando você tem um ambiente alegre, um ambiente onde tem um bem-estar, né? Um bem-estar social, inclusive dentro do próprio lar, a pessoa se sentindo desta forma, ela não vai buscar fugas da vida. Pelo contrário, ela vai querer viver mais. Aí como é que você consegue alegria? Incentivando pequenas coisas, talvez? Tem momentos da nossa vida que a gente ficava feliz com coisas básicas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A minha esposa está assistindo umas séries aí coreanas, né? E aí você vê a diferença, né, de valores, de cultura e tal. Sabe qual seria um presente maravilhoso para você dar para um coreano, segundo os conceitos? Uma cesta de frutas. Nós aqui jogamos fruta fora. Quando eu falo nas pequenas coisas, para você buscar ambientes de alegria nas coisas básicas, às vezes. É que está faltando isso. Como o mundo fica cobrando coisas muito grandes, as pessoas esquecem de serem felizes com as coisas básicas que elas possuem. E que se elas olhassem para o lado, perceberiam que outras não têm. Bom, estamos chegando aqui agora ao final da palestra,
E a minha intenção aqui agora é trazer para os pais, principalmente, né? Porque como vem aumentando o risco de suicídio aí entre crianças e jovens, principalmente, como a gente já viu, tentar passar algumas informações aqui. Elas não são definitivas, mas são, de repente, informações que podem ser úteis, né? De prevenção ao suicídio, os cuidados que os pais devem ter. Tá? Acompanhar com a devida atenção o desenvolvimento psicossocial dos filhos. Bom, parece uma coisa, um jargão básico de se falar, né? Mas tem muitos pais que não acompanham. Tão ocupados que estão com as coisas, esquecem de olhar esse lado, né, do desenvolvimento psicossocial do filho. Conversar com filhos como aquele que, de fato, sabe ouvir. Puxa, mas como assim? A maior reclamação dos jovens, né, principalmente, é que os pais não os ouvem. Por quê? Os pais estão tão ocupados com outras coisas, preocupados com não sei o quê, querem que os filhos façam aquilo que eles querem, que não ouvem os filhos. Então, os filhos não se sentem ouvidos de fato. Por isso que eu coloquei aqui, ó, conversar com os filhos como aquele que, de fato, sabe ouvir. Então, você tem que ouvi-lo e aí dar a contrapartida daquilo que ele falou, para torná-lo satisfeito com aquilo. Isso é troca, né? O filho vai se sentir valorizado, entende? Mesmo que você fale um não para ele. Acompanhar sem invasão o que os filhos andam acessando na internet e nas redes sociais. Eu falo acompanhar sem invasão, não é chegar lá e... Não, é acompanhar, ver o que eles estão fazendo. Vocês não têm ideia o que tem na internet, tá? E o que tem de coisa nas redes sociais, de incentivo a pessoa se sentir mal, a pessoa buscar... Bom, teve um episódio recente aí do tal da baleia azul, né? Tem coisas que as pessoas fazem por maldade, incentivando as crianças a fazerem coisas absurdas. E a criança, na inocência, né, acaba entrando. É um mundo todo novo para nós aí, né? Para muitos pais, inclusive, e a gente tem que aprender a conviver com isso. Observar se os filhos não estão isolando-se demais ou iniciando processos de viciações que podem levar ao desequilíbrio. Então, o isolamento faz parte, parece que, dessa sociedade atual aí, dessa juventude, né? Eles passam muito mais tempo trancados nos seus quartos, muito mais tempo antenados aí nos notebooks, nos jogos e por aí afora. Parece que há um processo de dessocialização nesse sentido, né? Os encontros, eles não são mais presenciais, eles passam a ser virtuais. Prestar atenção, se é com equilíbrio ou não, né? Prestar bastante atenção aos sinais característicos de insatisfação. A criança não fala em suicídio, mas em sumir, desaparecer, etc. Ou o jovem, a criança pode ter usado aquelas frases aquelas perguntas que eu coloquei aqui na palestra, né? Prestar atenção nisso daí. Tornar-se, na medida do possível, amigo ou amiga, né? E confidente, para que os filhos se sintam seguros em falar sobre qualquer assunto, inclusive os íntimos. Ora, se os filhos não encontrarem num lar, com os pais, a amizade necessária, o carinho necessário, a compreensão necessária para eles poderem falar, eles vão falar com alguém sobre as suas insatisfações, suas necessidades, suas dúvidas. Não é melhor que seja com os pais? Orientar os filhos a se orientar e se orientarem, orientar os filhos e se orientarem também para as conquistas saudáveis dos valores morais não perecíveis, em detrimento aos valores materiais. Então, tem que buscar a coisa da sociedade, do mestre? Tem, mas vamos buscar também os valores morais, que esses, às vezes, a sociedade não cultiva e não incentiva. Quem tem que incentivar são os pais.
correção, honestidade, amorosidade, carinho, afeto, fraternidade, são coisas que são ensinadas no ambiente doméstico. Dificilmente vai se encontrar no mundo aí fora, né? Orientar para que os filhos saibam usufruir das coisas materiais sem apegos excessivos. Então eles podem se usufruir das coisas materiais, mas sem esses apegos. Essa coisa de ficar trocando o celular todo ano, essa coisa de ter o melhor carro, de ter, sabe, a melhor roupa. Pode ter uma boa roupa, mas cuidado com esses apegos, né? Porque são coisas passageiras, são coisas da vida, que vão ficar na vida. Não cometer o erro de incentivar que os filhos realizem os sonhos dos pais, mas os seus próprios sonhos. Isso é uma das coisas mais difíceis de fazer e é uma das coisas que mais causam insatisfação nos jovens e nas pessoas. Elas não se sentem realizadas por aquilo que elas gostariam, mas elas têm que realizar aquilo que os pais querem. Pensem nisso. Aliás, pense em relação a você. Se você é realizado de fato, como é que você se sente, se você gostaria dessa mesma situação para os seus filhos. E é isto, tá, que tem causado muita satisfação, muitos problemas emocionais. Esse descompasso entre aquilo que você almeja de fato, que você gostaria, e aquilo que você tem que atender para ser de alguma forma aceito, tanto na sociedade, quanto também no ambiente doméstico. Isso aqui é de extrema importância a gente pensar, tá? Conscientizarem-se de que os filhos devem ser criados para o mundo e não como sua propriedade ou bibelô. Isso também não é fácil. Criar os filhos para o mundo, prepará-los para enfrentar o mundo, não para ser eternamente a sua propriedade ou o seu bibelô. Se possível, dar aos filhos a condição para espiritualizarem-se, sem forçar uma determinada religião ou crença. Também não é fácil, porque nós queremos que eles sejam do nosso jeito, aquilo que nós acreditamos. Mas será que isso é bom para ele? O importante não é ele se espiritualizar, é ele entender a busca desse equilíbrio, né, entre as coisas materiais e as coisas espirituais, para que ele não corra o risco de, ao perder coisas materiais, ele se perca na espiritualidade também. E aí independe da crença, da religião, né? Vou encerrar agora com 2 mensagens finais, tá? Espero aí que vocês gostem da música que eu coloquei, que é para criar um ambiente bacana, né? A primeira mensagem: uma hora você olha para trás e percebe que aquilo que te fez sofrer no passado te faz mais forte no presente. Olhar para trás, e aquilo que te fez sofrer, na verdade, é o que te faz mais forte no presente. Então, às vezes, o sofrimento faz parte de um processo de aprendizados. E, por fim, assim como toda felicidade é passageira, também nenhum sofrimento será eterno. Confie em você e em Deus. Vou ler novamente. Assim como toda felicidade é passageira, também nenhum sofrimento será eterno. Confie em você e em Deus. Nós não estamos desamparados. Existe uma organização superior olhando por nós e torcendo para que as coisas deem certo. Às vezes somos nós que não enxergamos isso e não percebemos. É isso. E eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigado.